Os fãs brasileiros da banda Linkin Park estão malucos com a confirmação de que eles vêm ao Brasil. De vocalista nova, eles retomaram as atividades e já lançaram um single novo. Numa decisão que provocou polêmica com a família do vocalista morto, Chester Bennington. Nesse vídeo eu explico tudo o que está por trás das acusações da mãe e de seu filho, e mais. A gente vai conhecer a triste história dele, que envolve a luta contra a depressão e o uso de drogas, a rápida ascensão do Linkin Park e uma morte repentina de um dos maiores nomes do rock and roll dos anos 2000. O Linkin Park foi uma das maiores bandas dos anos 2000, misturando guitarras pesadas, batidas eletrônicas e letras pessoais cantadas pelo vocalista Chester Bennington com auxílio das rimas de Mike Shinoda. Era um tempo em que os roqueiros pintavam seus cabelos espetados, usavam piercings no rosto e calças bem largas. Que era bonito, não dá pra dizer, mas pelo menos essa aqui que eu comecei a usar há pouco tempo, posso garantir que é. É que ela dá total liberdade nos movimentos, deixando as suas pernas respirarem. O tecido é leve e ideal para qualquer dia, mas especialmente para aqueles em que amanhece ameno e depois faz aquele calorão, sabe? Aquela hora que você se arrepende de ter saído de calça. Ou pior, quando a sua firma nem deixa ir de bermuda. Então, cara, essa aqui é a calça Future Form da Insider e ela é ideal para você. Ela também tem dois bolsos frontais e zíper invisível, ou seja, ele se esconde no tecido. E também tem elástico interno que deixa a calça bem ajustada em diferentes tipos de corpos. Fora todas as qualidades da Insider que eu já comentei por aqui. Ela faz o suor evaporar mais rápido, desamassa sozinha no corpo, tem alta durabilidade, não desbota e ainda tem um tecido que é repelente à água. Quer experimentar? Clica no link que eu botei na descrição e usa o cupom JULIO15. Com ele você consegue 15% de desconto, não só na sua Future Form, mas também em todo o site. Chester faleceu em 2017 aos 41 anos e fazendo a banda mergulhar num hiato que se interrompeu agora em meio a muitas polêmicas. Então vamos entender tudo isso começando pela triste história do cantor. Chester Bennington nasceu em Phoenix, capital do Arizona, em 1976. Sua infância foi marcada pela dor, a instabilidade e o isolamento. Dos 7 aos 13 anos ele sofreu abuso de outro garoto, o que o deixou profundas cicatrizes emocionais e um sentimento de vergonha. O medo de que não acreditassem nele permitiu que continuasse durante anos, corroendo ainda mais sua autoestima e sua segurança. Na família, as coisas não eram melhores, os pais dele se separaram quando ele tinha 11 anos. O Chester não se sentia parte de nenhuma das duas famílias, nem da mãe e nem do pai, e ele sentia falta disso, de um sentimento de pertencimento a algum lugar, a alguma família, comunidade, o que quer que fosse. Na escola, nada diferente. Ele era introspectivo, ligado às artes, mais fraco e menor do que os outros garotos, por isso era o alvo preferencial dos valentões e sofreu muito bullying. Isso prejudicou ainda mais sua autoestima e reforçou o seu isolamento. Onde que ele acabou se abrigando? Na música, que era onde Chester conseguia se expressar e se conectar com outras pessoas, encontrando o senso de comunidade. Mas até ser um cantor de sucesso, o garoto experimentou várias drogas, usava na escola inclusive, buscando alívio temporário da turbulência emocional. Estar livre dos entorpecentes acabaria sendo uma luta que ele travou até o fim da vida, na qual ele sofreria duros golpes à medida que lutava contra as pressões da fama e o ressurgimento de traumas de infância. O Linkin Park surgiu em 1996 com o nome de Xero, com X mesmo. Depois eles viraram Hybrid Theory, teoria híbrida em português, depois Linkin Park. Depois de ouvir uma fita demo da banda, Chester ficou impressionado com o som e fez um teste para ser o vocalista principal, em 99, sendo aceito. Ele demonstrou ter uma voz poderosa e uma entrega emocional que davam a combinação perfeita para o som da banda. A música do Linkin Park era fortemente influenciada pela cena new metal, com os vocais agressivos de Chester, as rimas de Mike Shinoda, guitarras pesadas e elementos eletrônicos. E o álbum de estreia já colocou o quinteto americano no estrelato. Hybrid Theory, lançado em 2000, emplacou um sucesso atrás do outro. Crawling, In the End, One Step Closer, todas dominaram as ondas de rádio pelo mundo.
Os críticos elogiaram aquela mistura de uma música agressiva e ao mesmo tempo melódica, combinada com letras sobre dramas emocionais. Hybrid Theory vendeu milhões de cópias em vários países e em poucos meses eles já eram uma das bandas mais populares do início dos anos 2000, com extensas viagens e tocando em grandes festivais e arenas de música, além de contribuírem para popularizar o new metal. Esse estilo preenchia uma lacuna entre o rock alternativo e os gêneros mais pesados, sendo mais acessível a um público amplo, que tinha também outros nomes como Limp Bizkit e o Slipknot. Music should be your life, period. You need to live it, you need to eat it, sleep it, and the only way you're ever even going to have a chance to make it in this business is if you are willing to sacrifice everything. Depois vieram os discos Meteora e Minutes to Midnight, solidificando o grupo como uma força musical global. A banda continuou a experimentar seu som, incorporando elementos de música eletrônica e pop. Evoluiu e se adaptou às novas tendências musicais, renovando e mantendo seu enorme público. As letras do Linkin Park abordavam temas como saúde mental, vício e questões sociais, ressoando com os fãs que se sentiam incompreendidos ou isolados e inspirando a geração dos anos 2000 a superar desafios pessoais. As performances ao vivo também eram poderosas, o que conectava o Linkin Park com o público. Mas, enquanto tudo isso se desenrolava, Chester Bennington lutava contra o vício nas drogas. There was a few times over the last couple of years where I was just kind of ready to throw in the towel. I have a hard time with life, sometimes. Foi uma batalha longa e complexa, com períodos de recuperação e recaída. Chester chegou a fazer uso de álcool, cocaína, metanfetamina e ópio. O vocalista chegou a procurar programas de reabilitação, teve ajuda de sua família, de amigos e também dos companheiros de banda. E também havia luta contra a depressão. Bennington frequentemente descrevia sua mente como um lugar escuro e perigoso, atormentado por sentimentos de desesperança e ódio por si mesmo, tudo alimentado por seus traumas de infância. A música era uma poderosa válvula de escape, canalizando sua dor e conectando-se com outras pessoas que enfrentavam os mesmos desafios. Só que nessa batalha ele encontrou um aliado dentro do rock and roll. Era Chris Cornell, que veio da cena grunge de Seattle, foi do Soundgarden, depois do Audioslave. Ele enfrentava problemas muito parecidos e os dois acabaram virando grandes amigos. Chester e Chris fizeram até uma turnê conjunta em 2007, o que não era só sobre música. Eram duas almas gêmeas encontrando consolo e camaradagem. Bennington falava frequentemente sobre como o apoio de Cornell o ajudou a navegar em seus próprios demônios pessoais. O cantor de Seattle era como um mentor e uma fonte de força. Chester também foi padrinho do filho de Cornell. Eles comemoravam aniversários juntos, compartilhavam feriados e proporcionavam um ao outro um sentimento de pertencimento que transcendeu a natureza muitas vezes isolada da fama. Só que os dois acabaram perdendo a batalha contra seus próprios demônios. Com Chester, isso foi em 20 de julho de 2017, aos 41 anos. Dias antes, ele aparentava até estar de bom humor. Fãs e colegas ficaram num estado de profunda tristeza. Foi um duro lembrete do sofrimento silencioso que muitas pessoas suportam e da necessidade urgente de uma maior sensibilização, compreensão e apoio para as questões de saúde mental. Há dois fatos curiosos sobre a morte de Chester. A primeira é que ela seria no aniversário de 53 anos de Chris Cornell. A segunda é que Chris também e 2 meses antes. Just man, I just need a break. I was burnt out because I was just fuck the world. I even told one of my therapists at one point, I said, I just don't want to feel anything. Nobody knew the depths of it. Com 8 discos de estúdio, o Linkin Park interrompeu as atividades em 2017 e entrou num hiato, uma pausa sem data para retomar as atividades. Para muitos fãs, Chester era insubstituível. Apesar de dividir os microfones com Shinoda, era ele quem personificava o Linkin Park.
No entanto, em setembro de 2024 é anunciado o retorno do grupo com duas mudanças, um novo baterista e uma cantora chamada Emily Armstrong. Alguns membros da família de Chester apoiaram publicamente a continuação da banda, mas sua mãe Susan e seu filho Jaime desaprovaram. Susan acusa os membros remanescentes de desrespeitarem o legado de seu filho, que estaria sendo apagado. Jaime diz o mesmo. Eles argumentam que o estilo vocal de Chester é diferente que o de Emily, e que as letras dele eram profundamente pessoais e não faz sentido se forem cantadas por outra pessoa. Susan disse que a cantora não tem o poder e a profundidade emocional de seu filho. Mas como a cantora de 38 anos chegou ao Linkin Park? É uma mistura de circunstâncias, talento e destino. Emily cresceu em Los Angeles, onde mergulhou na vibrante cena musical da cidade, aprendeu a cantar e desenvolveu um estilo vocal poderoso, combinando uma emoção crua com um alcance impressionante. Ela formou a banda Dead Sarah em 2002, que rapidamente ganhou notoriedade por seus explosivos shows e pela cativante presença de palco da vocalista. O disco de estreia da banda saiu só em 2012, mas chamou bastante atenção. Ao mesmo tempo, o Linkin Park queria continuar ativo, só que eles precisavam de alguém que não apenas tivesse uma boa entrega vocal, mas que também respeitasse a história da banda e se conectasse com a dedicada base de fãs. Em Emily, eles acharam uma mistura única de poder, vulnerabilidade e autenticidade artística que ressoou com a visão da banda. A primeira apresentação dela com o Linkin Park foi em 11 de setembro de 2024, um momento recebido com uma mistura de entusiasmo e apreensão por parte dos fãs. A banda emendou o lançamento de um single, The Emptiness Machine, a máquina do vazio, e anunciaram o álbum From Zero, ou do zero. Mas, como em toda transição, alguns fãs apoiam e outros resistem. Especialmente porque ela está ligada a dois assuntos polêmicos. O primeiro é a cientologia, e o segundo foi uma acusação de estupro contra o ator Danny Masterson, que fazia o Steven em That 70's Show, aquele seriado sobre os anos 70, tá lembrado? E isso tá dando o que falar. Tudo começou quando Emily compareceu ao tribunal para defender o ator naquela acusação de estupro. Ela diz que o considerava um amigo. Ao longo do julgamento, porém, foi obrigada a rever sua posição à medida que as provas apresentadas deixavam cada vez mais delicada a situação de Danny. Ela demorou um pouco, mas retirou o apoio ao amigo. Danny foi condenado em 2023 pelo estupro de 2 mulheres e está preso na Califórnia. Ele é adepto da cientologia. Essa crença é conhecida como a Igreja dos Famosos e tem membros como Tom Cruise e John Travolta, mas há diversas acusações de que seus integrantes praticam abuso psicológico e sexual, além de tráfico humano, o que eles negam. Emily acabou sendo pressionada a dizer algo sobre o caso de Danny e também sobre a cientologia, se ela é adepta. Numa postagem recente, ela reconheceu que não deveria ter apoiado o ator Danny, mas não falou sobre seu suposto vínculo com a cientologia. Disse apenas: "Não aceito abuso ou violência contra mulheres, e eu tenho empatia pelas vítimas destes crimes." Ela está mantida na banda, assim como a polêmica. Quanto à vinda ao Brasil, o anúncio veio através de uma postagem no Instagram oficial do Linkin Park, em que os fãs aparecem dizendo "Come to Brazil", é nome de uma música recém-lançada pelo Offspring, aliás, ou seja, venham para o Brasil, e em português aparece a mensagem "Nós vamos". A última passagem do Linkin Park por aqui foi em 2017, 2 meses antes da morte de Chester. Será que a nova cantora vai ser coroada ou crucificada pelos fãs brasileiros? Era isso, e até a próxima!